gostar dele, porque eu não A era salvação então, vai ser você. Não faz assim, não. Eu conheci depois, Sem fala, eu áudio. conheci meu amor aqui, ó. Tá, Só dá impressão, né, Franco? Porque esses 47 anos, né? Tá louco. Então, não, mas Conheci essa pessoa porque maravilhosa eu que fui tá aqui do criada, eu fui criada num Tá saindo, ritmo não, e gente? ele foi criado em outro. Sim. A mãe dele, na verdade, foi criada com a mãe dele, porque quando o pai dele morreu, ele tinha 2 anos, né? 3. Então, e a mãe dele era muito, assim, carinhosa com os filhos, né? De abraçar, de brincar. Meu O pai Franco não. tem essa característica, né? Ele Ser tem, carinhoso, ele amoroso, eu né? aprendi muita coisa com ele. Que bom. Sabe? Tanto que no meu nunca fez um bolo. E ele era bolo, presente, que levava. Então eu aprendi muitas coisas com ele. Você tem essa qualidade? Você consegue chegar essa qualidade? Ser um cara generoso, um cara amoroso. Eu sou cheio de falha, mas eu dizia e digo sempre pra ela, eu te amo, ela tem dificuldade nessa área. Mas eu falo Tinha assim, muito como mais, pessoa, sabe? Por causa do criame, Mas eu tô como pessoa, falando fala isso. assim, né? Não só com ela, mas no geral, você é um cara assim, simpático, né? Você vê essa qualidade em você? Não, pastor, isso é natural em mim, Natural, sabe? Isso é natural em natural. mim. Eu, graças a Deus, muitas vezes, muitas pessoas chegam em mim e falam, Franco, você lembra de tal coisa, e tal coisa, tal coisa, você veio por mim? Palavra de honra que eu não lembro mesmo, sabe? Porque jamais eu vou fazer alguma coisa por você pra ficar te cobrando aquilo ali, sabe? Você faz Isso naturalmente. nunca, graças a Deus. Põe pra mim aqui. Tá aqui na minha tela? Põe a tela aqui. Pronto? Pessoal, boa noite. Desculpa um pouco do atraso, mas nós já estávamos aqui conversando há um tempo, por isso nós deixamos rolando por um período para que vocês possam acompanhar. Que o nome do Senhor seja glorificado, que possa ser bênção que nós vamos conversar aqui hoje na nossa vida e na sua vida aí em casa, independente do horário, do momento que você vê esse vídeo. Estamos aqui com Franco e Ana, que acaba levando o sobrenome do Franco, né? Ana Franco. A gente perde o nome, né, Ana? Vira Ana Franco. E aqui sou eu, Marcelo Codilheiros, com o pastor Alexandre Guedes. Vamos iniciar novamente, e aí o Franco e a Ana vão se apresentar para vocês, e nós vamos dar sequência no nosso podcast. E compartilhe para os amigos, compartilhe com as pessoas, porque Deus tem algo tremendo para tratar conosco hoje. Fique atento, pega o cotonete, dá uma limpadinha aí para que você possa ouvir direitinho o que Deus tem para dizer com você através da vida desse casal abençoado. Vamos lá. Franco, conta para nós aí quem é você. Porque Franco não é seu nome, né? Rapaz, você falou... Você não ia Já me começou perguntar com revelação isso. aqui que não estava na programação, né, Franco? Bom, boa noite, né? Boa noite, Marcelo. Boa noite, pastor Guedes. Boa noite, meu amor, que está aqui comigo, né? Boa noite para quem está nos assistindo aí. É um prazer grande estar aqui. Eu me sinto um privilegiado de estar aqui. Marcelo me convidou, o pessoal nos indicou, né? E o Marcelo me fez uma pergunta estranha. Me perguntou o que é mesmo, Marcelo? Repete aí, por favor. Ele quer saber o seu nome. Qual é o seu nome? Ai. De batismo, né? Tá registrado, pelo menos, né? Bom, nome de gente, se registro. prepara aí para saber o meu nome. Olha, o meu nome, quando meu pai faleceu, ele deixou para mim a herança, né? A herança dele, inclusive no nome dele. O nome dele era Sebastião. Isso é nome de homem, de macho, de verdade, sabe? Quero ver colocar o nome desse dos seus filhos hoje. Tem que ter coragem, né, Franco? Não coloca, tá bom? Então eu brinco muito, sabe? Mas eu não rejeito o meu nome, não. Legal. Porque o Sebastião foi um grande homem de Deus, eu sei disso, tenho certeza absoluta. Eu tento imitar um pouco ele, sabe? Mas meu nome é Sebastião Custódio Filho. Ninguém me conhece por isso. Às vezes o carteiro chega na minha casa e fala, bate lá, Sebastião, eu falo, eu titubeio, sabe? Eu falo, Será que vai aqui mora? mesmo. O pessoal me conhece por Franco, porque a gente montou a gráfica Franco, né? Então eu tenho conhecimento de Marília é muito de onde veio grande. esse nome, Franco? De onde veio? É. Rapaz do céu, esse nome veio de um apelido, não era Franco o apelido meu, era Frango. Frango? Acredita? Eu entrei numa gráfica para trabalhar e comecei a jogar no gol. Tomava todas naquele tempo, não enxergava nem a bola e tomava de 15, 20 gols. Então o pessoal colocou o nome de Frangão. E aí, quando eu saí da gráfica, trabalhei 13 anos lá, entrei para fazer uns bicos com um amigo meu, o Cidreira, quero mandar um abraço para ele. E ele me chamou de frango lá, a sogra dele falou, não é frango, é franco. Olha só. Aí vai eu. Falei, rapaz, peguei, sabe? Pegou, né? Mas é franco com um K. É importado, Cara, importado. Não, isso é importante, né? É isso. Destacar, né? Como é. Mas é isso aí, gente, é isso aí. Legal. E a Ana? Se apresenta para nós aí, Ana.
já falou quase tudo, né? É. Tudo, Meu nome é Ana, né? A meu esposo, o Franco. Você não chama de Sebastião também? Não. Na verdade, eu chamei ele de Nenê. O apelido dele, Ixi. desde quando Ah, é? a gente se conheceu, é Nenê. E eu também sou Nenê. Então, quando a gente tá em família, Sim. da minha casa, casa É o Nenê. dele, aí fala Nenê, não sabe qual dos dois que é, mas... Legal. Então, e meu nome é Ana, né? Eu sou a esposa do Franco, do Sebastião. E a gente é empresário em Marília, né? Também eu disse aí. Já não. tem 40 anos já. 40 anos. 40 anos Olha que a gente só. tem a gráfica, né? Ele não falou, 40, então... A 40. famosa Gráfica Franco. Gráfica Isso, Muito bom. né? Tive também o Pet Shop lá no Santa Antonieta, lá na Como João que, era, Martins como que chamava o Pet Coelho. Shop? Pet Shop Francão. Francão. Isso. Tive bastante Francão, cão, sabe, né? Francão. Legal. É. Bem criativo, né? E a gente ficou 7 anos lá, né? Deixei bastante clientes lá que, Olha só. nossa, reclamaram quando eu saí de lá, mas foi Criou uma bênção. afinidade ali, Isso, né? E eu fiquei lá até quando Deus permitiu, né? Depois eu vim embora, né? E continuei na gráfica. Por que você escolheu esse ramo do pet shop? Você gosta muito de animais? Você tem animais na sua Eu casa? descobri, inclusive, eu entrei, arrumei um tosador, no final eu tosava também, a Olha pessoa só. preferia que eu tosava do que ele, né? E ele fez o curso e eu não fiz, eu aprendi com Você ele. aprendeu com ele. Mas assim, eu falo que tem mulher que assim, acho que o dom de cuidar, de Mulher é mais acabamento cuidadosa, né? já é mais cuidadosa, né? Então o povo falava, Ana, você que faz o cabelinho do meu cachorro, você que tosa, tudo bem. Você dá banho, Ana, dou. É isso aí. É Legal. assim, foi uma bênção lá, né? Muito bom. Isso aí, Marcelo. O pastor Lívio tá tentando comentar e não consegue. Ah, tá. O Juninho bloqueou o senhor, viu? O Juninho bloqueado. falou que tá bloqueado. Só o Lívio não consegue comentar. Ele diz que o culto ele consegue, mas aqui o podcast não, né? Mas fica tranquilo, pastor Lívio. Até o final o senhor vai conseguir, né? É só para inscritos. Brincadeira. E já se apresentou, já falou da profissão. Pra nós é um Agora, privilégio, né? Tê-los Queria aqui, mandar né? abraço, Então, não pode mandar abraço? você quer mandar Pode mandar abraço? Manda pode mandar. abraço. Quer mandar um abraço? Ó, eu Quero vou- mandar abraço para umas pessoas amadas. Tem uma lista aí ou não? Não tenho, porque eu sei que vou esquecer de pessoas, Tá. né? Mas o ser humano é assim. Quero mandar um abraço para o meu pastor, Paulo Berbel, beijão no coração desse homem de Deus Tá aqui online. tremendo, que eu estou com ele desde o princípio, do meu princípio, no meu andar com Jesus, ele Sua nova é anterior a mim. Quero mandar um abraço para a minha amiga Sônia Borges, uma tremenda mulher de Deus que tem nos ajudado tanto. Quero mandar um abraço para o meu irmão, Butão, conhece o Butão, né? Para as minhas irmãs, Alice, a Cidinha e a Neuza, que estão em São Paulo, a Cidinha e a Neuza, mas me disseram que ia acompanhar a gente, sabe? E quero o Bruno, que está lá na minha casa, o meu neto, que está na minha casa vendo a gente, o meu filho Vinícius. Quero mandar um beijo para todos os meus irmãos em Cristo. É claro que a gente esquece de pessoas, né? Para a Nana e o Júnior, que são... Nossa, eles fazem uma parte tremenda da nossa história, Faz sabe? parte da história. Fazem parte. Um beijão no coração de todos, que Deus nos abençoe. Amém. E Você tem mandar um uma abraço também, pessoa não? aqui. Não, eu mando pro pessoal que ele mandou, que são todos meu pessoal Então também, sintam-se né? Tem uma abraçados pessoa- pela Ana também. Tem uma pessoa que comentou aqui, ó, e foi a segunda pessoa que comentou, eu acho que merece um abraço. Suzy Aparecida Custódio Martinhon. A minha irmã Cidinha, lá Ah, em São é, Paulo, Cidinha? essa que eu falei aqui. Puxa vida, Ô, Suzy, Cidinha. beijo no teu coração. Te amo, minha irmã. Olha só. Tamo junto Bom. aqui, ó, que legal. Mas tem mais gente que foi bloqueado, viu? Tem mais gente que foi Vai bloqueada. A desbloquear, Sara já, Cornelius já. está tentando também, não Ai, conseguiu. que bênção. Mas nós já, A Sara deixa ela bloqueada por enquanto. mas já batemos o Libera recorde, só no viu? final. 21 pessoas online aqui, ó. Parabéns. Hã? Bom. Tem Olha, pergunta mas é lá? interessante, né, Marcelo? A gente falou do privilégio que é ter vocês aqui, né? Para nós, né, vocês são uma referência na igreja, né? Patrimônios da igreja, né? Então, para nós é muito bom trazê-los aqui, né? Inaugurando essa nova etapa de testemunhos aqui no Nações TV. Para nós tem sido um grande privilégio mesmo. Quando o Marcelo falou de vocês, depois ele falou que a Ana tá junto também. Fiquei com o coração muito feliz, assim, né? Porque vocês são um casal que a gente realmente tem uma boa referência, né? Então, assim, queria bater um papo com vocês, né? Sobre como que é, né? Como foi essa jornada, né? De vir para a igreja, né? Como que tudo começou? Como que tudo começou? A vida da Ana, do Franco, no caminho de Deus. Porque vocês não nasceram na igreja, né? Não. Né? Teve um início aí. Como que foi? Conta para nós aí, Ana, ou Franco, né? Como que começou
a vida de vocês com Deus, com Jesus? Quer falar? A gente, na verdade, foi 20 anos na Igreja Católica, né? Eu, 20 anos assim. A gente fala católico, mas a gente não vai na igreja, não frequenta Qual a nada. religião, né? Sou católico, né? E quando acontece alguma coisa com a gente, né, pra gente, porque, olha, desde a gente converteu, nascemos ali na igreja e estamos até hoje. Olha, ali, que né? bênção. Glória a Deus. E eu quero mandar um abraço pro pastor Paulo também, né? Que Deus abençoe ele, né? Amém. O Lívio, o pastor... Pastor Guedes, né? Pastor Guedes, Pastor Guedes. O pastor... A missionária Fabiana, não esquece Isso, dela. a Fabiana, o pastor Wilson, que é uma bênção também na nossa Pastor Wilson é uma vidas, grande bênção, né? É. E, olha, é um privilégio nosso estar na Igreja das Nações até hoje, viu? Então faz 27 anos que vocês estão caminhando na Igreja das Nações. Sim. Só que teve 20 anos Sem Jesus. Sem Jesus. Como que eram esses 20 anos aí? Com Jesus ou sem? Sem Jesus. Foi muito sofrimento. Na minha vida foi muito sofrimento. Eu tive uma infância assim. A gente era uma pessoa humilde, né? Sim. Peraí, essa conta tá errada. 20 mais 27. Ué, então nós temos 47, né? Não, 47 de casados. Ah, tá. 47 casados. Agora, sem, que a gente sem Jesus mesmo foi... A gente dividiu o casamento... 40 anos. A gente dividiu a história nesse período do casamento, né? Mas como que foi antes, então, né? Já que, né? Antes da conversão, né? Então, foi 20 anos. Eu falo que foi 20 anos de sofrimento também na minha infância. E depois, né? Depois eu casei, foi mais 20 anos de sofrimento. Aí foi pior ainda. Sim. Aí foi pior, porque eu casei, meu marido era alcoólatra, né? A gente namorou 2 meses. 2 meses? Fugimos, e aí daí a gente namorou fugiu, 2 meses? 2 meses. Estão há 47 anos casados? 47 Olha que anos bênção. casados. Depois vocês ensinam pra gente o tempero aí, pra gente tá passando pros casais que estão querendo agora, né? Fazer né, casar, então a gente pode transmitir, né? Como que é, né? Ter um casamento consistente como o de vocês, né? Tá certo. Muito bem. E aí? Então, aí eu vivi 20 anos, né? De sofrimento, assim, que ele via pra rua. E a gente começou com a gráfica, né? E daí ele ficava pra rua, eu tinha que tomar conta da gráfica, dos filhos, né? E para não deixar tudo se perder, né? Sim. Daí, depois de 20 anos que eu conheci Jesus. Como que foi esse encontro aí com Jesus? Um dia depois de tanto sofrimento, porque ele bebia e ficava pra rua, né? Você não tinha um esposo presente? Não. Aí o dia, sabe quando você tá, aquele dia que você tá desesperada, que você não sabe o que você faz? Eu saí e fui na janela do quarto e falei para Deus, falei, Senhor, se o Senhor existe de verdade, o Senhor muda a minha história, porque eu não acredito que o Senhor me colocou aqui para comer, beber, dormir, sofrer e ficar tudo por isso mesmo, né? Eu preciso que o Senhor muda a minha vida, porque eu não aguento mais isso. E ainda fala que se a gente se matar, morre e vai pro inferno, né? E eu falei, e eu não quero isso para mim, Sim. né? Foi bem sincera com Deus ali, abriu o coração com Deus. Abriu o coração aquele dia, né? Mas eu falo assim que eu já era uma escolhida de Deus, né? Que Deus já estava trabalhando na minha vida. Daí, aquele dia mesmo, Deus colocou uma pessoa na minha vida, né? Que é a Nana, né? A Nana Botasso. Isso, a Nana Botasso. E daí ela foi em casa conversar comigo. E aí foi lá que ela falou de Jesus para mim. Ela foi para uma outra... Ela era gerente de um banco aqui em Marília. E ela foi lá para abrir uma conta. Certo. Né? E daí eu contei a minha vida para ela, porque ela queria abrir, na verdade, uma conta da firma que seria... E o Franco tinha assinava. Com o Franco. Aí, sempre que ela ligava, eu nunca estava em casa. Então, aquele dia eu contei para ela. A situação que eu vivia. Você conhecia ela como gerente de banco. Como não tinha amizade nenhuma, só um vínculo de banco mesmo. Isso, só do banco. Eu nem sabia que ela era cristã. Sim. Quando eu contei ainda para ela, que ela falou que ia em casa, eu não sabia. Aí que ela chegou em casa, né, com a Bíblia, tudo, né, e eu falei, meu Deus, né, porque eu naquela época eu não gostava muito de crente, assim, né, falava, ai, meu Deus, né, mas aquele dia ali eu vi que não era nada daquilo, né, aquele dia ali que ela passou em casa, que ela pregou Jesus para mim,
aquele dia foi uma nova vida na minha vida, Foi né? uma resposta da sua Uma oração. resposta. Isso, porque eu tinha questionado com Deus, Sim. né? Nem orado, porque eu nem sabia ainda que era oração, né? Sim. Que a gente não aprendia, né, antes. Sim. Mas foi uma oração. Então, Né? Você falou com Deus. Aquele dia eu falei ele com respondeu. Deus de coração, de verdade, né? Sim. E Deus me ouviu. Aí ela começou a ler a Bíblia comigo, explicar, né? Falando que a nossa luta não é contra a pessoa. E daí ela falou assim, mas você achando que o Franco quer ver numa vida dessa? Ele não quer, eu tenho certeza que ele não quer, né? E falou para mim que a nossa luta não era contra carne nem sangue, né? Que era contra Satanás e que era para mim mudar a minha estratégia. Porque às vezes eu falava coisa que amaldiçoava a vida dele, Sim. né? Então ela falou, em vez de você falar Aquele as coisas... desabafo Isso, diante daquela situação difícil, É. mas era um desabafo que gerava maldição, né? isso. Declarando maldição. Isso, e que era para mim orar por ele, abençoar ele. E eu pensei, falei, meu Deus, vou abençoar uma pessoa que fica para a rua, só Deus sabe o que está fazendo, e eu tenho que abençoar ainda. Pensei comigo, né? E daí ela foi me explicando e lendo na Bíblia, mostrando na Bíblia para mim, né? As Sim. coisas que Deus tem pra gente, como que era. E eu fui aprendendo e eu fui praticando, sabe? Porque assim, eu pensei, eu falei, eu só tenho um caminho. Ou eu aceito, né? E para mudar, ver se muda mesmo minha vida, Sim. porque a gente fica naquela, né? Tantas coisas que que eu tinha feito e nada valia. Eu falava, mas é uma que para mim, vou tentar essa aqui agora. Sim. E realmente essa aqui, Deus mudou a minha vida, transformou a minha vida, Que bom. a do Franco, né? E hoje a gente está aqui. Já tive muitas lutas na minha vida, tenho ainda, né? Assim, mas é uma luta com Deus, que eu sei que Deus que vai passar por mim, que Deus está passando por mim. Legal. Deixa o Franco falar um pouquinho dessa fase aí, Franco. Você lembra desse momento aí, que ela começou a orar, começou a ir na igreja? Como que foi para você isso? Quero mandar um abraço pro Osni. Osni. Lá, Sinta-se abraçado, Osni. lá em Penápolis. Osni, beijo no teu coração, meu irmão. Obrigado pelas mensagens de toda manhã. Olha, pastor, Deus é maravilhoso, Deus é bom, sabe? É aquilo que eu falei para você antes. Quando Deus olhou para mim, Deus olhou com misericórdia. Quando Deus enviou ela para o meu encontro, quando meu olho bateu nela, aquilo que eu te falei. Eu falei, não, essa mulher é a mulher da minha vida, sabe? E a gente está junto há quase 50 anos já. Se eu pudesse, eu ficaria mais uns 150 junto com ela, no mínimo, sabe? Hein? Olha, Mas já Deus, ganhou a noite. olha, pastor, o mover de Deus, os milagres de Deus, o que Deus nos ama, na forma que Deus nos ama, é tão tremenda a forma que Deus nos ama, que já pensou Deus olhar para mim? Eu estava ali perdido, morto, desde criança. Você tinha vários vícios nessa Desde época. quando eu morei na Fazenda São Paulo, com 7 anos de idade, eu bebia pinga, aguardente de cana hoje, né? Os mais granfinos falam, mas é pinga, mas eu bebia pinga e fumava. Minha mãe vendia fumo de corda. Sim. E cortava os pedacinhos para revender. E na hora que ela estava cortando, eu já escondia uns 10. Tem um vizinho lá, um senhorzinho, o seu Noel, eu levava para ele, eu falava, ó, 5 para o senhor e 5 para o senhor fazer cigarro para mim. E ele fazia, eu fumava tudo aquilo, bebia. E nós mudamos para Marília, aí eu já tinha 9 anos quando nós mudamos para Marília. Mudamos para cá para ir... Fazenda São Paulo, para quem não lembra, era em Nóbrega, né? em Padre Nóbrega Padre ali, bem Nóbrega. encostadinho. E quando mudamos para Marília para ir trabalhar de boia fria, você entendeu? Sim. Toda manhã, às 4 e pouco da manhã, estava no Morro da Querosene, e eu, moleque, com 9 anos, eu e meu irmão, pegando o caminhão para ir carpir café, bater amendoim, fazer o que tivesse que fazer, sabe? E eu O já... querosene é o famoso Alto Cafezal, né? Isso, lá no alto da Prudente de Moraes. Ali. Prudente de Moraes, isso. E ali, meu irmão, eu já alcoólatra, criança e alcoólatra, fumante, não pensava em nada, não queria nem saber de Não ouvir tinha de Jesus, expectativa não do queria saber futuro. de nada, e a vida foi passando. Meu irmão saiu da minha casa, eu devia ter uns 15 anos ou 16, eu fiquei na casa da minha mãe, eu tinha que trabalhar e trazer comida para dentro de casa, entendeu? Minhas irmãs também ajudavam, mas eu era o homem da casa ali. Aí fui trabalhar na tipografia São João, aí eu já contava com 17 anos para 18, fui para a tipografia São João, ali eu trabalhei 13 anos. Foi ali que eu conheci a Ana, minha esposa aqui.
sabe? Ela trabalhava com você. Eu entrei bem primeiro, aí ela apareceu, né? Quando ela apareceu, que eu já falei, bati o olho nela, eu falei, é minha. Amor à primeira Deus vista. foi amor à primeira vista mesmo. Deus teve uma misericórdia tão grande de mim. Eu falo para ela, de vez em quando a gente está, é claro que toda família tem, sabe, os seus momentos de desacerto, mas a gente sempre se acerta, graças a Deus, e eu sempre trago a memória, sabe, do que Deus fez, do que Deus trabalhou, no agir, da forma que Deus usou ela para me trazer para junto dele, para me atrair para ele, sabe, porque Deus usou ela. É aquilo que ela falou. Ela começou primeiro na igreja. Ela começou aí primeiro. E aí, você começou a perceber que ela estava indo na igreja. E ela me convidava, te sabe? Me convidava. E eu não ia de jeito nenhum. Eu estava morto, perdido, bebia, fumava com 2 crianças já, 2 filhos, sabe? Sim. A Patrícia e o Vinícius. Até que um dia ela deixou de brigar comigo por causa disso e eu comecei a estranhar, né? Eu chegava de madrugada, eu não brigava mais. Falei, ih, arrumo outro. Tô perdido, né? Fui para a roça. Ocupar a vaga. Falei, fui para a roça. Chegou a quarta-feira, eu falei para ela, vou na igreja com você hoje. Vai eu para a igreja. Ela falou, você vai? Vou. Falei, vou, poxa, quero ver o que está acontecendo, né? Cheguei lá, fui fumando ainda, vou até perto da igreja, joguei o cigarro lá e entrei. Pastor Paulo, aquele bigodão dele, né? Famoso bigode. Novinho. Hoje ele tá com uma barbinha branca bonita, né? Aí ele... Você podia fazer esse desafio para ele voltar a usar o bigode, né? Rapaz. Podia, né? Só lembrando que essa igreja é a presbiteriana. Isso, a segunda IPI. Tá aqui atrás, da Zona Sul, aqui atrás do posto de gasolina. Só pra gente acompanhar a cronologia do tempo. O pastor Paulo, ele era o pastor ali, tinha 3 cultos ali, sabe? Tinha um mover do Espírito maravilhoso ali. E eu fui naquela quarta-feira, o pastor, eu ouvi a pregação, a minha esposa junto, o pastor fez o apelo lá, eu na hora levantei minha mão, fui lá, entreguei a vida para Jesus. Chegou na segunda-feira, eu gandaia de novo, bebedeira e tá. Chegou no domingo, falei, não, eu vou com você na igreja de novo. O pastor fez o apelo, eu entreguei a vida para Jesus no mínimo umas 10 vezes, no mínimo. Tinha as recaídas. Aí ela falava para mim assim, mas você já entregou a vida para Jesus? Eu falava, mas eu estou tudo lascado, estou tudo sujo. Eu ia lá de novo, o pastor orava e eu, pá. Mas naquele domingo, eu acordei de uma forma diferente, sabe? Algo estava ardendo dentro de mim naquele domingo. E chegou o horário do culto, e eu já estava apressado, vamos para o culto, né? Ansioso. Vamos para o culto. E eu não era batizado, ainda estava fumando, bebendo, ficando para a rua. Aí, naquele domingo, ardendo o meu coração, eu fui para a igreja, chegamos lá, fumando até lá perto, joguei o cigarro, entrei. O pastor Paulo fez a pregação toda, e chegou no momento de novo que ele faz o apelo para, né, quem não entregou a vida para Jesus, qual se tem desejo de entregar, nada forçado. Eu, rapidão, eu achei que eu era o primeiro que eu ergui a minha mão. Olha só. Ergui a mão, ela falou, mas você já entregou a vida. Eu falei, eu sei. Eu falei, mas eu vou lá. Eu fui lá, o pastor orou, eu voltei para o meu lugar, rapaz. Complicado. Eu voltei para o meu lugar, sentei ali. Eu falei, Deus, o Senhor está comigo, eu tenho certeza. Glória a Deus, hein? Aí terminou o culto, voltei para o carro, acendi um cigarro no carro. Aquele dia ela veio rapidinho, porque ela sempre ficava conversando com as irmãs ali. Ela veio rapidinho, entrou no carro, nós voltamos para casa. Mora bem pertinho, né? A gente mora. Aí eu entrei na minha casa, não falei um ar, ainda fumando aquele cigarro, entrei no banheiro, fechei a porta do banheiro, baixei a tampa do vaso, sentei ali com aquele cigarro. Eu falei, Deus, eu não quero isso. Eu falei, eu estou envergonhando o Senhor e eu estou passando vergonha também, porque eu chegava lá, pastor, fumando, você fica carniçando aquele negócio. E vinha, quem que vinha receber a gente? Quem tinha ido falar de Jesus para a gente? A Nana, rapaz. Vinha, estendia a mão, eu dava a mão e virava o rosto, né? Mas a tua mão também transmite aquilo. Sim. Eu falei, não, Senhor, estou envergonhado e estou envergonhando o Senhor, eu quero que o Senhor tire isso de mim, eu sei que o Senhor pode. Pastor, Deus fez assim, chega. Olha só que benção, hein? Eu acordava todo dia, eu tomava um golinho de café, fumava uns 3 cigarros, acendia um no outro. No outro dia eu acordei e falei, não vou fumar, não. Deus operou um milagre. 27 anos. Aí eu deixei de beber, deixei de fumar, deixei de prostituir, graças a Deus, porque eu era um perdido. Sim. Eu era um perdido, hoje eu estou falando isso aqui,
para a honra e glória do Senhor, porque eu me envergonho muito disso aí, do que eu era, e dou glória a Deus pelo que eu sou falho ainda, sabe? Sim. Sou falho, não sou perfeito, não. Tenho, claro que tenho, mas Deus é tão maravilhoso que a gente sabe a hora que a gente erra, sabe? E a gente busca o Senhor e Ele nos perdoa. Eu sei disso, Deus está ali, Deus está na porta da nosso coração ali, né? Glória a Deus. E foi por aí, pastor. Aí entreguei a vida para o Senhor. Meu Deus. Me lembro como se fosse hoje. Começou uma transformação. Aí já existia Jesus Fest, né? Olha só. E nessa primeira Jesus Fest da minha vida ali, eram as 2 e pouco da manhã, né? Porque era o carnaval, comendo solto na rua, e a Jesus Fest ali debatendo com o demônio. Então lotava de gente, né? E eu, saindo da igreja, um amigo meu, que hoje trabalha com gráfica também, hoje é um convertido, Glória a Deus. sabe? Me encontrou, ele com a latinha de cerveja na mão, falou assim para mim, olhou, ô Franco, vem cá, toma uma aqui. Eu falei, não, meu irmão, não quero não. Não vai me dizer que você virou crente. Eu falei, virei. Ele falou, então você não pode mais nada, mas olha como Deus é. Deus fala, rapaz. Eu falei, como que eu não posso, rapaz? Eu falei, claro que eu posso. Ele falou, então bebe, vamos ver. Eu falei, eu posso não beber, você não está entendendo? Rapaz, aquele cara, aquele menino naquele dia, ele lembra disso ainda. Aquele menino naquele dia engoliu seco, sabe? Sim. Ele tirou a latinha assim, não falou mais. Foi embora. Aí eu falei, Senhor, Deus como o te deu Senhor é sabedoria, bom. né, para vencer esse momento, né? Foi uma estratégia do diabo ali tentando, né? E o inimigo é terrível. Sim. Teve uma Jesus Fest também, que naquela que veio um pessoal lá, que era uma pessoa da pesada, mas convertido, né? Que tocava aqueles rap, né? Apocalipse 16. Isso. Aí eu ia dar o já era aqui no outro prédio. Já era Aí lá, já era lá Igreja embaixo. Evangélica das Nações. Não, essa que eu contei também já era lá. Foi a minha primeira Jesus Fest lá. A do menino da latinha. Agora, nessa outra aí, eu ia dar testemunho. Ai, rapaz, aquele salão lotadinho, lotado. Aquele mundo de gente sentado ali no chão, de pé. E chegou a minha hora, e eu estava encostado na parede. O pastor Kid chamou, né? Franco, tal. Sabe quando o inimigo te prensa, te empurra na parede? Sim. Rapaz, que luta para sair daquele lugar, você não imagina. Mas graças a Deus que eu dei um passo de fé e fui. E foi uma bênção tremenda. Aquele dia lá, eu tenho certeza que o Espírito Santo fez a obra ali. Muita gente entregou a vida para Jesus ali. Que bênção. E foi uma bênção tremenda. E hoje a gente está nessa luta até hoje. A Ana é diaconisa da Igreja das Nações. Sim. Eu sou presbítero da Igreja das Nações, para a honra e glória do Senhor. Nós somos fundadores, né? Amém. Nós somos fundadores da Igreja Evangélica das Nações. Conta para nós como foi essa transição de presbiteriana para a Igreja das Nações, já que você é o fundador. Como que aconteceu isso? Rapaz, Pode contar, deixa ele contar, dona Ana. Rapaz, Conta ó, tudo para nós que nós queremos saber. A minha filha está lá assistindo, quer saber como que aconteceu. Porque não era barba branca ainda, era bigode pretinho, né? era o bigode. Agora era é o bigode branco. Como que aconteceu tudo isso? Como que foi para você, na visão do Franco, como que tudo aconteceu? Dá uma explanada para nós. Olha, o meu irmão Marcelo, eu creio que o mover de Deus é tremendo. O mover de Deus não tem quem possa parar, sabe? E o Espírito Santo ninguém barra. E aquele tempo como hoje, né? Nós somos da Igreja das Nações, é uma bênção ali, o pastor não mudou de forma nenhuma, o Espírito continua agindo da mesma forma, mas aquele tempo parece que era algo tão novo, Sim. tão novo que a igrejinha transbordava para todo quanto é lado. Para todo quanto é lado. Tinha gente pelas janelas, sabe? E tinha 3 cultos. E eu falava, meu Deus, e acontecia cura, milagre, acontecia coisas maravilhosas ali, sabe? Oração, pessoa que tinha problema, que levantava da cadeira e saía andando. Você lembra, né, Ana? Coisas lindas, coisas maravilhosas. E eu me lembro que quando teve todo esse evento aí, aconteceu alguns detalhes ali, algumas coisas que algum inimigo tentando barrar, né? É claro que é o inimigo, porque tudo que tenta barrar a obra do Senhor não é. É oposição, né? É oposição. Ele vai tentar É oposição. o avanço do reino de Deus, né? E o pastor Paulo, na minha concepção, eu falo isso desde quando eu conheci ele. Conheço vários pastores. Conheço pastores decentes, pastores que eu admiro, mas igual o pastor Paulo, meu irmão, na minha concepção, no meu entendimento,
não existe. Eu não conheço nenhum. Ele fala de Jesus para você pensando na tua vida, no teu espírito, na tua alma, pensando na tua salvação. Ele não fala para você visando a sua posição, sabe? Ele fala para tudo e todos. Sim. Certo dia ele chegou na gráfica, foi lá bater papo comigo, aí ele olhou assim lá para dentro e falou assim, falar com esse palavreado, porque foi o palavreado dele. Falou assim, e aí, Franco, aquele negão lá já entregou a vida para Jesus? O Adolfo. Um homem de Deus maravilhoso hoje. Sim. O Adolfo fumava igual um maluco, sabe? Funcionário seu. Olha só o testemunho, pastor. Eu não sei se a gente pode ir longe falando. Sim, pode falar. Aí eu falei, olha, pastor, não, ele não fez entrega de vida ainda, não. E eu estava caminhando ainda, era princípio meu, sabe? Sim. Aí o pastor falou, ô negão, vem cá, posso orar por você? Ele falou assim, veja. Ele não falava muito, sabe? O pastor abraçou ele, orou com ele, soltou, olhou, viu o Jean. Você conhece o Jean? Conheço os dois. Falou, e aquele lá? O pastor foi lá, orou com o Jean. Rapaz, mas o Adolfo teve uma transformação de vida instantânea. Que benção, hein? Sabe quando foi? Na hora, pegou? Sim, mudou a chavinha. Ele não fumou mais. Ele parou de fumar naquela hora. Que benção. Passou uns 3 dias, ele chegou em mim e disse assim, Franco, preciso da tua ajuda. Eu falei, o que foi, meu irmão? Ele falou assim, e ele tinha 3 filhos. Eu preciso casar. Eu falei, o quê? Você não é casado? Ele falou, não, cara, eu quero me consertar com Deus, eu preciso casar. Olha, para você ver. Morava junto, mas não tinha legalizado a situação. Aí eu falei, não, Adolfo, vamos providenciar isso aí. Corremos atrás, tudo, teve o casamento dele. Hoje ele é um pastor, hoje ele prega, hoje ele é um testemunho vivo, cara. Ele é pastor, então? O Adolfo? Sim. Não tem timidez nenhuma de falar do Senhor, ele vai aonde for, é convidado para ir. É uma bênção tremenda, tremenda, tremenda. A gráfica ali foi assim, Deus deu uma varredura ali. Não sei se vocês conhecem o Feijoada. Eu falo Feijoada porque o cara é tão amigo meu também, o Edson. Sim. Ele tem uma gráfica pequenininha aqui no Nova Marília também, sabe? Ele tem um testemunho tremendo. Sabe? Mexia com um monte de coisa terrível. Sim. E Deus pegou ele também de jeito. Hoje ele é um cristão, sabe? Verdadeiro. Deus é maravilhoso. Minha casa quase toda hoje, sabe? Já faz parte, já entregou a vida para o Senhor. Jesus. Quase todas. E eu continuo orando pelas minhas irmãs. Deus é maravilhoso, Ele alcança, viu? Deus faz a obra, meu irmão, sabe? E eu sei que o testemunho, ele salva, ele liberta, ele transforma. Sim. O testemunho... E aí, ele é verdadeiro, sim, você entendeu? Claro. Vamos voltar lá naquele pedacinho lá que ele pulou. Deus estava fazendo mover, estava agindo, e aí depois já... O que aconteceu depois desse mover todo? Deus estava agindo na presbiteriana ainda. E aí chegou um momento que o pastor Paulo se reuniu e falou, agora a gente está na hora de nós termos um momento novo. Como que foi essa transição aí? Você lembra? Eu vou ter que falar o que eu já falei, né? Você lembra como foi? Foi um momento terrível para mim, sabe? O último batismo, naquele ano de 95, foi o meu. Na segunda IPI. E naquele momento já houve aquela divisão, separação. Nunca houve divisão. Eu acho que foi, eu tenho certeza absoluta que foi mover de Deus. Amém. Sabe? Porque não cabe na minha imaginação o tanto de vidas que foram ganhas para o Senhor. Sim. Nisso, com sabe? Certeza. Mas naquele momento, naquele dia, quando houve aquela separação, que o pessoal foi para o barracão ali da João Ramalho. Quando começou a Igreja Evangélica das Nações. Saímos da segunda IPI e fomos para um novo momento. Onde antigamente era o Picadão, né? Era o supermercado. Picadão. Era. Quando mudou para ali, então o pastor tinha comunicado, olha, no domingo o culto vai ser ali, tal. Nós fomos lá. E eu acostumado com banco, né? Chego lá, cadeira, um monte de cadeira. Eu falei, sentamos lá, a igreja lotadinha de gente. E o pastor pegou e colocou, expôs, né? E disse, olha, meus irmãos, vocês me conhecem, vocês conhecem o ministério, vocês sabem como é que funciona,
Vocês sabem como é que é a minha vida com Deus. Eu quero deixar vocês livres à vontade, mas eu quero perguntar para vocês. Quem estiver comigo, né, fica em pé. Rapaz, eu não estava entendendo nada. Eu peguei, olhei aquilo, eu falei, poxa, mas que negócio que é esse? Aí eu olhei para a minha mulher, ela levantou, ela me olhou e falou, você não vai levantar, não? Eu falei, não. Ela falou, mas não. E sentou, né, perto de mim. Eu falei, não. Ela, por quê? Eu falei, porque eu não estou entendendo nada. E naquele momento eu não entendi mesmo, sabe? Ela falou, você não vai ficar aqui? Eu falei, não. Eu falei, não estou entendendo. Aí eu fui para casa, rapaz, aquele, sabe, sua cabeça vai... Eu falei, mano, não é possível, né? A gente está ali, eu gosto dali. Gostava do banco, rapaz. Eu não tinha tanta noção. Eu não tinha tanta noção que eu amava tanto banco daquele jeito. O banco da segunda IPI. Era. Podia ter levado um banco para lá, que aí o Franco tinha levantado. Aí, pastor Marcelo, aí deu a quarta-feira, ela falou, você não vai na igreja? Eu falei, claro que eu vou. Ah, então vamos. Eu falei, eu vou na onde eu sempre fui. Eu vou na IPI. Ela, mas você não vai lá comigo? Eu falei, não vou não. Ela falou, mas então eu não vou com você não, eu vou lá. Eu falei, está liberada, pode ir tranquilo. E fui para a IPI. Rapaz, chego lá. Foi sozinho. Chego lá, eu olho para cá, olho para lá, eu olho para frente, falo, meu Deus do céu, cadê meus irmãos, rapaz? Cadê o meu povo, rapaz? Só tinha o banco. Eu falei, não, aí teve a pregação, acabou o culto, eu fui para casa, eu falei para ela, estou com você. Falei, não, meu lugar é lá mesmo, meu lugar é junto com os meus irmãos lá. Que bom. E estamos lá, hoje somos presbíteros, somos fundadores da igreja, graças a Deus. Amém. E é aquilo que eu disse, Você jamais eu sempre se envolveu, idolatro o homem, Sim. jamais, sabe? Jamais, mas a quem honra, tem que ter honra. Sim. E o pastor Paulo é um homem de honra, Sim. sabe? É um homem íntegro. Todos os que eu conheço ali, sabe? Pastor Guedes, que está aqui na minha frente, Amém. não é porque está Olha na minha só. frente, pastor, mas a gente se conhece há quanto tempo? Sim, muitos anos. Como que Deus te buscou, né? Sim. Como o pastor Paulo deu aquela forçadinha, que essa bênção que você tem hoje, Com né? certeza, com certeza. A gente honra. Essa esposa maravilhosa Com que você tem certeza. hoje. Só bem, mas é isso aí, a vida com Deus, ela traz tantas bênçãos para nós, né? Que a gente fica pensando, o que seria de mim sem Jesus? Não é? Imagina vocês, se vocês não tivessem conhecido Jesus. Talvez nem estariam casados mais, né? Porque, quando Deus traz, né, quando a gente começa a caminhar no caminho do Senhor, tudo muda, é uma transformação. Então, e glória a Deus pela vida, você está falando do pastor Paulo, glória a Deus pelo pastor Paulo, pela Beth, né, que persistiram, que são, né, pessoas corajosas, que realmente entenderam de Deus o propósito e deu para nós todos, deu oportunidade de estar fazendo algo no reino de Deus. Né? Então, isso é muito bom. Saudoso pastor Gabriel, Saudoso uma pastor bênção Gabriel. tremenda aquele. Pastor Wilson, rapaz, o homem que chora com a gente. Aquele homem, ele de chora, Deus, né? ele ri. É de Deus. Pastor Lívio, meu pastor Lívio, uma bênção tremenda. Pastor Pastor Emerson. Emerson, pastor Djalma. Pastor Emerson, Tem uma ué. fila aí. Toninho Macedo. Lembra do Toninho Macedo? Ei, Toninho Macedo, Toninho Macedo. rapaz. A gente aprendeu tanto com aquele homem. Orar, Né, então, nem Ana? se fala, né? A Ana, volte e meia, a Ana fala, que saudade do Toninho, né? Aí ele lia tanta Bíblia comigo. Eu falo, ué, mas aí comigo você não lê, não? Ué, que negócio, vamos ler a palavra aqui comigo, ué. Teve uma etapa da vida de vocês, perguntar para Ana, né? Teve uma etapa da vida de vocês que vocês se dedicaram à rádio gospel também, não foi? Foi. É? Tinha um programa lá? Tínhamos, ó, Gospel no Sertão. Gospel no Sertão. Era uma benção. Pra vocês dois? Nós dois. Olha só que benção. Das 6 às 7, né, Franco? Das Dava 18 às E 19. dava audiência esse programa. Rapaz, Deus. rapaz, que bênção Não maravilhosa. dava para atender todas as ligações Olha do só. dia. Por isso que eu estava com saudade dessa latinha aqui. Mas a gente treme quando a gente fica aqui na frente. Mas lá era muito gostoso, era muito bom. O pessoal ligava para a gente, terminava o programa, o pessoal ligava, nossa, mas já terminou, Franco, ora pela gente, ora por mim. E o pessoal dos presídios, nossa, meu irmão, o que um dia, o Ouviu o Kid, programa. não sei se o Kid tá assistindo, né, tá vendo a gente, mas no final de ano o Kid trouxe um caixote assim, ó, lotadinho, falou, Franco, é um presente para você. Rapaz, a hora que eu olhei aquilo, eu comecei a chorar, falei, meu Deus, dos
detentos lá, sabe? Sim. Falando coisas pra gente, Mandaram sabe? cartas pra Agradecendo a vocês. gente. Olha que Presente. Presente. também. Isso eles faziam com a mão. Foi eles muito lá bom. E mandavam pra Olha gente. só, que legal. Mas também a gente colocava eles até ao vivo, sabe? Tinha o pessoal, a família participava, familiares, né? a gente colocava ao vivo, conversava, batia papo, não, era uma maravilha, era muito bom. Muito bom, Foi uma fase boa. muito gostoso. Bom, Deus Muito usou vocês aí edificante, sabe? Pra ministrar a palavra, né, pra gente, às vezes que vocês nem sabem quem é, né? É Mas a verdade. palavra através da Rádio Gospel chegou Não, pra muita até gente. hoje eu encontro pessoas falando, Ana, eu ouvia vocês na Rádio Gospel, olha, era uma bênção, eu não perdi o programa de vocês. Até hoje, Olha você que bênção. acredita? Glória a Deus. Olha. Glória a Deus. Deixa eu só pegar um gancho aí com a Rádio Gospel, com tudo que está acontecendo aí. E nós estamos com 29 pessoas ao vivo aqui assistindo a gente. Olha que legal. Glória a Fora Deus. os que já passaram, né? E os comentários aqui são diversos. Tem o Walter Laurentino, o Luiz lá de Jaú. O engenheiro Apareceu de Deus, até Walter um Laurentino. bolo de Engenheiro de cenoura. Deus. Um bolo de cenoura que é uma bênção. Tem história da Sandra com você com um bolo de cenoura. E o interessante, Franco e Ana, que assim, além de vocês fazerem parte da história da Igreja Evangélica das Nações, vocês fizeram parte da história de muita gente, inclusive da minha família, né? O Luiz que está aqui assistindo, e eu não me canso de dizer isso para ele, sou eterno grato a ele e também a você, porque a minha primeira profissão eu aprendi dentro da Gráfica Franco. Eu comprei um Menor 586 na aprendiz? época, Menor aprendiz? e aí eu precisava aprender a mexer com o computador, e o Franco falou, fica do lado desse rapaz aqui. O Éder é campeão, o Éder sabia muito, sabe Éder ainda, né? Giacomino, Não sei por menino onde bom. anda o Éder, mas sabia demais de design gráfico ali, de arte gráfica, e eu ficava ali observando o que ele fazia. Ali surgiu minha primeira profissão. Ali eu aprendi dentro da Gráfica Franco. Depois você colocou comida no meu prato, no prato da minha família por muitas vezes. Vocês abençoaram a gente em dias que eu não tinha nem o que comer, né? Vocês foram bênção. O Luiz também teve dia de eu não ter o que comer e eu ir lá e ele fala assim, não, irmão, troca aqui uma propaganda por uma pizza. Mal sabia ele que nós não tínhamos o que comer. Aquela propaganda era a janta da semana, né? Então hoje eu posso estar aqui podendo falar com vocês e dizer isso, né? Como a Sandra, o Walter, a Fabiana, o pastor Guedes, o pastor Paulo, a Vanderlei, está todo mundo aqui dizendo o quanto vocês são amados e o quanto vocês são e foram bênção na vida da Igreja Evangélica das Nações. Então, vocês foram um pedacinho, né, de tudo que aconteceu dentro dessa estrutura, mas eu acredito que o legal disso tudo, pastor Guedes, se eu estiver errado, me corrija, por favor, é que nós vamos poder reviver momentos de pessoas que cuidou de tanta gente desgarrada, Sim. de tanta gente sem valor, né? Eu mesmo, quantas vezes, teve um momento que eu precisei de um suporte, e dentro do CTMN, pastor Léo e pastor Paulo me ouviram até de madrugada. Não me deixaram ir embora para casa, senão ia acabar com tudo lá, né? Então, assim, são coisas que a gente hoje olha para trás e vê o homem que nós se tornamos, que eu tenho me tornado, Franco, ainda cheio de mazelas, como você disse, mas você foi parte disso, cara. Eu trabalhei por muito tempo afinco na política por você, né? Vesti o 1211, né? Não esqueço desse número, né? Franco Filho. Por quê? Porque você sempre foi um cara dadivoso, como o pastor Guedes falou antes da gente entrar no online, e você não media esforços que o que era de seus era dos outros. Era interessante isso. Que eu percebia que muitas vezes você não tinha também, mas um pouquinho que você tinha, você dividia com a gente. Então, assim, muitas pessoas puderam desfrutar de bênção através de vocês, do Luiz e da Luciana, do Sidney Oliveira e Maria, né? E tantos outros, né? tantos outros aí que a gente gostaríamos de ter aqui. Né? E você disse que está com saudade da latinha? Temos uma vaga aqui, ó, para latinha. Aqui. Isso aqui é a mesma coisa que a Rádio Gospel. A gente fez que tem as câmeras ali, a telinha. Já foi aprovado no treinamento. Que você pode estar participando disso. Ai, né? meu irmão. Porque essas coisas a gente não pode deixar apagar. Não pode deixar morrer. Não pode. São talentos, né, que o Senhor dá e que a gente precisa sempre estar exercitando, né? Vivemos num mundo onde as portas estão fechadas, os corações estão tão amargos e ninguém olha mais para o outro.
às vezes eu converso com as pessoas, eu falo assim, nós éramos muito felizes e não sabíamos. Nós tínhamos momentos diferentes, né? Precisamos voltar a isso. Como a Sandra poder lembrar do bolo de cenoura. Olha isso. E o do bolo é antes da gente converter. Isso é da... Ela disse que te conhece de criança. A Patrícia, era amiga da Patrícia de criança, né? Ali em casa, eu fazia o bolo de cenoura e ela comeu. Olha que bênção, né? Você vê? Marcou a história dela. Marcou a história. Você Sempre vê? ela fala, Ana, que vontade de comer aquele bolo de cenoura. Então, é sobre isso. Quando nós falamos o Franco, ele falou, mas o que eu vou fazer lá? O que eu tenho? Meu irmão, você é bênção demais, cara. Se a gente ficar aqui a noite inteira, nós temos história para contar. A história de né? vocês, ela está vinculada com a história da igreja. A gente estava falando agora há pouco aqui, né, antes de entrar no ar, sobre a Chácara Franco. Quantos eventos que a gente teve lá, né? Lembro de um culto de Páscoa, que a gente virou à noite lá, virou madrugada lá, né? Cultuando a Deus. Uma grande bênção. Então, sempre esteve ali de portas abertas, servindo a igreja, né? A chácara de vocês. Então, a gente vê isso, né, como um fator muito, assim, que ensina a gente, né, como cristão, a compartilhar daquilo que nós temos com os amados que fazem parte, né. Então, a gente vê nisso a frase, né, família das nações, né, o significado que tem por trás do ser família das nações é ser isso. Uma vez uma pessoa falou para mim assim, puxa, a Igreja das Nações é uma igreja generosa, né, a gente se sente acolhido, se sente amado, né, se sente parte, né. Então é isso mesmo, né? O tempo todo a gente tenta transmitir esse DNA da família das nações, né? Eu admiro a visão da igreja, sabe? Principalmente pelo princípio da visão. Quando diz isso, a família das nações. É um sabe? missionário. Porque é família mesmo. Família. É família que cuida, é família que se preocupa, sabe? Sim. Quando você fala aqui sobre dádiva, né? Que a gente é dadivoso, mas dadivoso é o Senhor. A dádiva dele para nós é tão maravilhosa que não existe igual, sabe? Sim. O amor que Deus tem pelos filhos dele, pelo ser humano, é tão tremendo que não cabe no nosso entendimento, sabe? E às vezes nós falamos de uma forma tão simplória, mas o amor de Deus, a dádiva dele sobre as nossas vidas, a preocupação de Deus por nós, é tão tremenda. E eu imagino como Deus chora quando ele vê um filho que não se dobra diante dele, que não aceita o Senhor, não aceita o amor de Deus na vida dele. Sabe por quê, pastor? Quando a gente fala de dádiva, eu me lembro de onde foi que Deus me tirou. Deus, enfim, colocou a mão santa dele debaixo de um lamaçal horroroso para me tirar. Quando eu olho para os Salmos 40, sabe? Onde diz, esperei com paciência no Senhor e confiantemente no Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Sim. Deus ouviu quando essa mulher clamou por socorro a meu respeito, entendeu? Deus ouviu o clamor dela. E Deus colocou a mão dele lá, me tirou de um lixo horroroso. E antes disso, quando a gente saiu da fazenda para Marília, a gente passamos fome nessa cidade. Eu cheguei, não tenho nem um pingo de timidez, de vergonha de dizer isso, eu pedi pão duro, eu catei papel, sabe? Aí a gente olha para a gente, fala, olha o que Deus fez na nossa vida. Olha de onde foi que Deus nos buscou. Sim. Quando a gente se conheceu, eu era um alcoólatra que se eu não tomasse um copo cheio de manhã, eu não parava de tremer. E eu trabalhava com letrinha, eu tinha que trabalhar. Aí ela não sabia disso, pensou, né? Tinha uma vida difícil também, passava uma necessidade danada. Veio para o meu lado, ficou os dois passando necessidade. Os dois, rapaz. Eu falo, Deus, meu Pai amado. Nasceu nossa menina, a Patrícia. Minha mãe um dia chegou. Um pouquinho para trás aí. Vocês namoraram só 2 meses mesmo? Só. É? Só. Conta isso para nós, como foi? Namoramos março e abril. Se conheceram na gráfica. É, março e abril. Na gráfica. Março, abril, maio, junho. É quase 3 meses, né? Mas, olha, é aquilo que eu falei para o senhor antes. Eu fiz questão de não ter muita amizade com ela, porque eu olhei para ela e falei, é minha, não quero nem saber, é minha. Eu falei, é minha, né? Eu não sabia nem como. Eu falei, se eu pegar amizade, já era. Eu falei, não, a hora que eu chegava, e se eu chegar para, né? Mas eu olhava, né, para ela e olhava para mim, eu falava, não tenho chance. Mas aí eu vi aquele baita
camarada que ela namorava, eu falei, não, eu vou tomar desse cara. Eu falei, não é possível, vou tomar desse peão aí. Dei um pilete nele. Falei para ele, ó, perdeu, beleza? Você enquadrou mesmo. Mulher é minha agora. Falei, pode tirar teu time. Rapaz, eu não tinha um pingo de medo quando tomava uma, sabe? Carro corajoso. Hoje eu olho para o olho das pessoas, alguém diz, você tem medo de não sei o quê. Eu falo, eu tenho medo nesse mundo só de uma coisa. Tenho medo de Deus. Agora, daqui da terra, não tenho medo de nada não, de ninguém, graças a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta que não quer calar. Eu sempre faço um paralelo na minha vida financeira com um cano, né? Então a gente tem que ser um cano desobstruído, que as bênçãos vão passando, e quanto mais nós deixamos com que elas abençoem outros, mais Deus vai nos dando. E aí você vem falando que quando vocês se conheceram, você tinha os vícios, tinha situações, mas a vida financeira era escassa, era bem no limite. Não tinha nada. A gente comprava no mercado, a gente ia no emporinho da Dona Isabel, lá perto do Morro da Querosene, tipo, hoje, a gente recebia o pagamento hoje, a gente ia lá pagar o que a gente comeu, e já comprava de novo, já ficava devendo para o próximo 30 dias. Verdade, verdade. E aí você se converteu, você deixou os seus vícios, e de repente, você sempre foi dadivoso, ou a partir da sua conversão que você começou a ser um cara mais liberal para as pessoas? Olha, Marcelo, quando eu ainda não era de Jesus, por incrível que pareça, uma boa fase, eu ganhei muito dinheiro, sabe? Mas era aquela forma, empurrando com a barriga de qualquer forma, entendeu? Sim. E não tinha dessa, não. E quem tivesse comigo, ninguém pagava, não é verdade? Ninguém pagava, quem pagava era eu, sempre. E graças a Deus, até hoje a gente não mudou. É claro que diminuiu muito, sabe? Mas todos onde a gente está, eu faço, não, vamos fazer isso, aquilo. Não, deixa esse negócio aí, deixa comigo, você entendeu? Graças a Deus, mas Deus honra. Eu tenho certeza que Deus honra. Ela fala, mas você vai fazer isso para não sei o quê? Eu falo, vou. Mas por quê? Eu falo, porque eu tenho que fazer, entendeu? E Deus sempre tem abençoado, sabe? Nunca faltou. Eu nunca também quis. Às vezes ela fala para mim assim, olha, eu quero tal coisa, tal. Eu falo, mas para quê? Sabe? Não que eu seja um camarada retrógrado, não que eu seja um camarada que não tenha ambição nenhuma. Claro que você gosta de ter coisas boas, coisas novas, né? Mas não está no meu coração. Tipo, não é prioridade. Eu tenho 2 cunhados, cara, que eles chegavam na minha casa e falavam assim para mim, até hoje eu me lembro. Teve um dia que eu fui obrigado a falar para ele, olha, posso te pedir um favor? Não fala mais sobre isso para mim. Falei, tá certo? Porque quem sabe da minha vida sou eu e Deus. Ele chegava na minha casa direto, falava assim para mim, ô Franco, você não troca esse carro, você tem condição. Eu falava, o meu carro é o melhor carro que existe no mundo. Porque, para mim, o melhor carro que existe no mundo é aquele que eu estou dentro dele. É aquele que me serve, entendeu? Eu falo, mas que coisa maluca. Não que eu não queira ter. Sim. Mas eu não me prendo a isso. Graças a Deus, não me prendo. Agora, uma outra pergunta que me puxaram aqui no WhatsApp. Vocês se converteram, hoje vocês são líderes dentro da Igreja Evangélica das Nações, sempre foram líderes na Igreja Evangélica das Nações, mas tem um fato que acontece na sua casa toda semana, às quartas-feiras, ainda acontece, né? Também por muitos anos existe corda na casa de vocês, né? Muitos anos. Hoje... Antes nome diferente, né? E hoje corda, né? Hoje corda. Sempre teve. Sempre teve. E como é para vocês isso? Como é para você, Ana? A anfitriã recebe as pessoas e você tem ali sempre pessoas diferentes. Porque às vezes as pessoas têm uma situação, né? Pô, eu vou abrir minha casa para as pessoas virem na minha casa. Eu não conheço as pessoas. Poxa, eu vou trazer um estranho para dentro da minha casa, né? E vocês nunca mediram esforços quanto à reunião nos lares, que hoje tem o nome de cordas, né? Conta um pouquinho para nós dessas experiências, do quanto isso é positivo, do quanto isso é bom para a vida de vocês, do quanto isso é importante para vocês. Não só a igreja, mas o Franco e a Ana. Como é para vocês? Como vocês visualizam isso tudo? Olha, eu amo ter corda em casa. Fala só um pouquinho mais perto do microfone. Isso. É o que eu mais gosto na minha vida, porque eu sempre falei para o Senhor, a minha casa é do Senhor, minha casa é uma igreja. Sabe, é para o Senhor usa
Eu fiz a chácara também, falei isso quando a gente construiu, né? Eu falei, tudo é do Senhor. Então, o Senhor usa, né? E o que eu mais gosto é de ter ali a oração, né? Que é uma vez que Deus está ali, eu sei que quando fala que dois ou mais reunidos, Deus estará ali, né? Então, por isso que eu amo. Eu gosto muito de pessoas, de cuidar de pessoas. Sempre foi assim, sempre. Sim. Nossa, é o maior prazer para mim ter a corda lá em casa. Não é trabalho. Não. Não é o estorvo. Não, para mim não, nunca foi. Eu quero mandar um beijão no coração do nosso líder de corda lá. Quem que é o seu Conhece? líder de corda? Quem que é? O presbítero Toninho, bênção de Deus pra Néia, sabe? Ó, o povo da corda do caminho. Oh, pessoal maravilhoso. Ele ainda não sabe, mas eu quero ele no próximo podcast, quero ele aqui. Quero o Toninho e a Néia. Aí, eu chamo o Toninho. Já tá convidado, então. Eu chamo o Toninho, eu falo que o Toninho ele é o nosso pastor lá. E é mesmo, né? Na quarta-feira ele é o nosso pastor. Sim. Ele fala, não, Franco, pastor não, menos. Eu levei ele no Santo Antonieta, foi uma benção, ele fez uma corda. Foi uma topzera, o pessoal adorou ele lá. Ele é maravilhoso, cara. Ele ele faz questão, ele dá o tempo dele todo pro Senhor, amém, sabe? Sim. Ele trabalha numa empresa... Muito dedicado, né? Trabalha numa empresa multinacional. Lá ele prega a palavra, lá muitas vidas já se converteram ali, sim, ele ganha através da vida Jesus, dele. Eu tenho certeza que ele vai dar esse testemunho aí também. Ele e a Néia são fantásticos. Onde ele está falando do Senhor. Sim. Ele chora com você, ele ora com você, ele se alegra com você. Toninho, olha, ele é muito mais que um irmão. Glória Toninho é uma bênção. Que bom. Que legal. E como é pra você a corda, Franco? Porque às vezes você quer ficar sentado assistindo quarta-feira, dia de jogo, e você tem que... Né? Sabe, Marcelo, eu me prendia muito nesse lance de jogo. Verdade. Falei sobre isso que é o que pega nos homens, né? Verdade. Os homens pegam muito no lance do futebol. Rapaz, eu chegava a chorar pelo time do MAC. Pelo time do MAC. Porque hoje os caras olham para mim e falam que eu sou santista. Não sou não. Não sou. Mas eu não, graças a Deus, não me preocupo com isso. Isso aí para mim tá muito para trás, muito longe. Eu não vejo... Chega a quarta-feira, quem que corre lá, ela limpa a área. Quem coloca tudo lá sou eu. Eu ponho as cadeiras, nós fazemos o nosso banner, né, da visão a visão e a visão responsiva. A visão da IEM. A visão da IEM tipo, o que você veio fazer, tal Essa é a visão responsiva. A visão responsiva e a visão da IEM. E a visão da IEM. Né? Tipo, a família das nações, a família missionária que glorifica a Deus. Muita gente ainda não aprendeu isso. Tem que aprender, viu? Isso aí é importante. Com certeza. Isso é muito importante. O nosso DNA, né? Então, as quartas-feiras eu já levanto meio olhando para isso. E você não imagina como tem luta contra. Você nem imagina. O dia mais difícil é a quarta-feira, né? É verdade. Aí surge uma coisa, surge outra, você tem que, de repente, já está escurecendo, você fala, meu Deus do céu. Aí você começa a correr para lá e para cá, prepara as cadeiras, de repente as cadeiras viajam, some tudo, aí consegue outras, coloca lá, né? Mas, graças a Deus, é uma bênção. Vai se ajeitando. A corda é um braço, né, da igreja. Sim. A corda é um braço da igreja, é uma ferramenta. Acontece a vida da igreja. É uma ferramenta tremenda, sabe? Sim, com certeza. E é ali que a gente pode debater, conversar com mais, né? Tem mais comunhão. É verdade. Tem o ensino, tem a comunhão, tem a oração. É muito bom. E eu quero aproveitar aqui e convidar o pessoal, né, que não está indo em corda, para ir lá, Rua Geraldo Severino Cacique, 514. Desceu ali a nossa casa. Quarta-feira às 20 horas. 20 horas, toda quarta. Em outras denominações, eles conhecem esse grupo pequeno como célula. Nós tratamos como corda. Isso aí. É um grupo pequeno, onde a gente tem esse momento de louvor, de adoração, de leitura da palavra, de ensino, de comunhão. É muito, muito bom, né? Muito bom. Muito bom. Muito. A Diva e o Cido tá online aqui, mandou um abraço para vocês. Tá? Diva, também quero vocês aqui logo com a gente, viu? Trazendo testemunho seu e do Cido aqui. Tem muita bênção para contar para as pessoas, né? O Wilson Júnior, tá dizendo aqui que você foi um dos precursores da entrada dele no MAC. É o que eu tô dizendo. É 300 gerações, o Franco Filho foi o cara que abençoou esse povo. Não tem jeito. O potencial Juninho tá com quantos anos, Juninho? Manda para mim tem aí. Um potencial tremendo. Sim, tremendo. É muito bom. Você vê, eu com 40, ele já abençoou. O Juninho deve estar na casa dos 20, 22 anos. 22 anos. Também foi benção. O Éder tá aqui também, ó. Não tem um, cara.
Legal. Penso demais, né? Esses meninos, Gostoso são, isso. esses meninos são bênção. Esses meninos são Agora, bênção. conta um segredo Nana. pra nós aí. É um segredo, né? Como manter 47 anos de casamento? Fala pra gente o que segura. Se fosse no outro podcast, eu ia fazer uma outra pergunta. Deixa pra lá. Abafa Não o entendi o caso. que você falou. Que você falou. Abafa o caso. Se fosse no outro podcast, eu ia te fazer uma outra pergunta. Quero você no Conexão. Que lá eu posso perguntar, Deixa que não pra pode, que lá. não pode. Não, a gente vive num mundo hoje tem muito divórcio, muita separação, muitas pessoas que não entendem o princípio do casamento, da família, né? Esse núcleo familiar que é muito importante. Né? E a gente entende, né, que família é um projeto de Deus. Né? E como você vê a história de vocês, como que Jesus assim acertou, né? Essa parceria, esse companheirismo. Então, fala para nós, qual que é o segredo para manter hoje? O que vocês aconselhariam um casal novo que às vezes está passando por uma luta no casamento? O que vocês dariam como conselho para essa pessoa manter, né, o casamento, né, diante desse mundo tão assim corrompido que a gente vive, né, que é tão fácil, parece que é tão fácil. Vou trocar, né? Não deu certo, né? Mas na verdade você fez uma aliança com Jesus, né? Então a gente tem que se manter. Né? O que mantém o casamento? O que você me fala, Ana, Franco? 47 anos, daqui uns dias, ó, bodas de ouro, né? Eu oro a Deus para que Ele nos dê esse presente. Vai dar. Porque Jesus. 50 anos, meio século. Meio século, juntos, né? Eu vou falar uma coisa, eu quero dizer que o centro do casamento tem que ser Jesus Cristo. Sem Ele não dá, sem Ele não tem. Aí perguntam, mas na vida de vocês é o quê? É perfeita? Não, nossa vida é uma vida normal, sabe? O que os casais passam, a gente também passa, com certeza absoluta. Com certeza. Eu não tenho sabido, sabe, ainda nesses meus 47 anos de casado, de união com essa bênção, eu ainda não tenho sabido honrar ela da forma que o Senhor quer, da forma que o Senhor deseja. Mas eu oro todo dia e peço para o Senhor, sabe? Para que Ele me ensine, porque eu quero ser um marido segundo o coração dEle. Eu quero ser um pai segundo o coração dEle, um avô segundo o coração dEle, mas acima de tudo eu quero ser um filho, sabe? Eu quero ser um filho que seja digno de ser chamado de filho. Porque se nós sabemos que temos um pai que cuida de nós, o que nós devemos a esse pai? Devemos a nossa vida, devemos tudo que temos e o que somos. Então, se não tiver Jesus no centro, nada vale a pena. A gente tem discussão, a gente tem pontos de vista diferentes. Tem. Mas essa mulher, ela é uma mulher tão... Mas Deus é tão maravilhoso, ela é tão paciente. Tinha que ser ela, né, para estar ao teu Tinha lado, né? que ser ela para me aturar. Tinha que ser ela. E eu quero fazer um compromisso com o meu Senhor aqui, agora. Eu quero honrar ela até o último dia da minha história. Amém. Porque eu falo para o Senhor sempre, eu quero ter olho só para minha mulher, eu quero ter olho para ela, eu quero ter o meu coração para ela. E o inimigo, hoje, a gente está vivendo num tempo tão complicado. Antigamente, para você conseguir uma menina para você namorar, eu não sei se é porque eu era muito tímido, porque eu só tive 2 namoradas, sabe? Uma eu namorei quase nada, ela eu namorei 2 meses só. A outra foi uma Mas semana, olha aqui, né? estamos aqui já namorando há quase 50 anos. Que bom, que bom. Eu quero que Deus continue nos abençoando, eu quero honrar ainda da forma que Deus mostra que seja, sabe? Porque eu quero ter olhos só para ela. Amém. Não que eu tenha olhos, mas os nossos olhos nos traem, os nossos ouvidos nos traem, sabe? Os nossos pensamentos nos traem. Eu tenho buscado, ela sabe, ela é testemunha. Eu tenho buscado, eu tenho lido a palavra, eu tenho orado, eu tenho pedido para o Senhor e ela não ouve, mas eu dobro meu joelho, eu falo, Senhor, eu quero a minha esposa para mim até o meu último dia, até o último dia da minha história. Amém. Eu quero ser dela, eu quero que ela seja minha. Amém. E eu tenho pedido isso para Deus, sabe? A luta é grande, a luta é terrível. Porque quando você está... Os olhos do inimigo, a visão do inimigo é sobre quem está buscando o Senhor. O quem não busca já é dele. Já tá morto, né? Quem não busca já está na mão dele. É. Então, o centro do casamento é o Senhor. Tem que ter companheirismo, tem que ter entendimento. Às vezes você tem que abrir mão.
Saber sabe? viver com as diferenças, né? Mas é o homem e tal, o homem manda. Não, o homem e a mulher são um. Uma só carne. São uma só carne, sabe? Esse Eu tenho um amigo... companheirismo que a gente falou da parceria, né? Que tem que ter, né? Esse bom senso, né? Tem. Fala um pouquinho, Ana, como que é? Muito Rivotril? Ô, rapaz! Um tem que entender o outro, né? Tem que compreender, né? Respeitar. Eu acho que é o respeito, né? Tem É o que primeiro falta lugar, hoje, isso. falta muito disso hoje. Muito disso, sempre Desse a verdade, respeito, né? Sempre a verdade. Sim. Né? Então, acho que é por isso que a gente vive até hoje. Só que a gente tem umas coisinhas diferentes que eu gosto de passear, ele não gosta. Ah, ele vai mudar, ele já falou, acabou de falar para Deus agora que ele vai mudar, que ele quer te honrar. Eu falo, Franco, a gente já fica dentro de casa, não sai quase, né? Sim. Ele fala, vamos montar lá. Não vou, você quer ficar dentro de casa, né? Ah, mas você pode Eu ficar falei tranquilo assim, que já olha, resolveu. Já colocou diante de Deus que ele quer eu te falei honrar assim, até o se último fosse dia da vida antes dele. do casamento, antes da gente casar, né, eu ia ter um programa aí que pergunta, que jeito você quer o marido? Já vai escolher o marido lá, né? Ah, sim. Que jeito você quer com o marido? Aí eu quero um marido extrovertido, que passeia, que viaja, que essas coisas. Aí eu falei, eu escolhi. Não é isso que você quer? Brincadeira. Ele é extrovertido, mas não gosta de passear, né? Mas não gosta de passear, eu gosto de passear. Né? Eu sou muito caseiro, eu gosto de ficar na minha casa, sabe? Mas também não proíbo ela, mas é o duro que tem que estar junto, né? É duro não, a benção. Não, é uma bênção estar junto. Mas às vezes meus cunhados, minhas irmãs dela vão passear, eu falo, pode ir junto, vamos, Franco. Você é um marido liberal. Pode ir, tranquila. Vamos confiar numa pessoa dessa. A Rede Globo vai ter problema com a gente, porque tá todo mundo na televisão com a família assistindo, viu? Então, ó, a Marta do Louvor disse assim, ó, o Edson admira muito vocês como casal, vocês são especiais demais para eles, inclusive o sogro e a sogra dela amam vocês. Eu admiro muito o Edson também e a Marta, viu? As meninas também. são bênçãos, são bênçãos. Muita família do Edson também, a mãe dele, Isso. né? Tem muita Ela amizade. falou aqui que vocês são muito bênção na vida deles e isso é importante. E a rádio é unânime aqui, todo mundo fala da rádio. Olha só, Vamos ter que abrir. Deixou um legado lá, hein? Forte, hein? Não, vamos ter que abrir dentro do YouTube aqui, o Gospel no Sertão, com Ana Franco e o Franco Você Filho. toca sempre o caixote falante, sabe? Lembra do caixote falante? Né? Não é da nossa época, mas tá Porque é bom. unânime. Mas olha, dá saudade, dá saudade. Saudades. E você Agora, vê, a Rádio Gospel daquele... tinha um negócio, né, que ela era uma rádio pequena, né? Não tinha tanta expressão, mas o sinal chegava longe, Chegava, né? outro dia... Alcançava muita gente, Júlio Mesquita, pessoal de fora, todos... Pai, fui para Pompeia. Lá em Pompeia o sinal limpinho. Falei, meu Deus, tinha o quê? 50 watts de potência. Então, isso que eu falo, a potência era muito pequena, muito Pequenininha, baixa, né? pequeníssima. Mas conseguia ter uma audiência assim, fora porque era uma rádio local, né? Era aqui no Nova Marília, segundo grupo do Nova Marília, né? Mas alcançava a cidade toda, fora da cidade. Muito bom. Acho que é isso, né? É isso. Agora, pastor, Ah, a gente fala sobre o tempo que passou, às vezes da saudade e tal. Eu tenho saudade desse tempo que passou, depois que me converti a Cristo, entendeu? Porque do tempo anterior, não tenho saudade nenhuma. Às vezes a gente lembra para glorificar o nome do Senhor. isso é Agora, importante falar. bem antigamente mesmo, o povo diz assim, mas antigamente era uma fartura. Eu falo, é verdade, fartava tudo. Passava uma fome desgramada lá, sabe? Sim. Dura, muito dura. Minhas irmãs sabem disso, minhas irmãs estão aí, ó, elas me carregaram no colo. Quero mandar um beijo para a Lícita, minha irmã. Chamo ela de minha irmã. A Nana também tá aqui, Irmã. ligadona, viu? A Neuza, que está lá em São Paulo. Em São Paulo, o pessoal está vendo a gente, viu? Tem muita gente vendo a gente, sabe? Essa é o legal da internet hoje, do YouTube. Você pode ir sem fronteiras. Você pode ir onde você quiser, você entra dentro da casa da pessoa e você pode ser bênção para ela. Né? Então eu acredito que esse canal que foi aberto agora, a cada 15 dias, vai poder abençoar muita pessoa e vai poder atingir pessoas que não conseguiria saber uma história como essa, né? Então assim, você vê, recebi Jesus como meu Salvador na rádio. Olha aí, Olha só que a bênção. diva é fruto da rádio. É verdade. Né?
Então, isso é legal. A gente poder olhar para trás e ver o legado que nós deixamos. Né? Eu acho que essa é uma palavra interessante de a gente trabalhar, o legado. Sim. Porque às vezes nós perguntamos assim, e o podcast veio para justamente isso, para coroar as pessoas que foram bênção nas nossas vidas. Porque depois que estiver lá, chega no caixão, puxa, o Franco foi um cara abençoado. Não adianta, já foi. Né? Gostoso é você olhar aqui, ó, quase 100 pessoas mandando mensagem, unânime, 30 pessoas online. Então, assim, é muito bom. Muitas pessoas pediram o link para mim, só que eu não tinha, eu não passei. Então, agora a gente vai depois mandar para você. Você manda aqui, a pessoa pode assistir, que fica gravado. Né? Então, isso aqui fica de eterno. Quando a gente entrou no carro para sair de casa, meu filho estava lá tentando, sabe? Ô, mãe, qual que é? Eu falei, tô mandando aí no teu Messenger aí, abre aí, né? E ele, quero mandar um beijão no teu coração, filho. Dizer para você que você é do Senhor Jesus. Não esquece disso nunca. Amém. Você é consagrado a Ele. Você é amado, filho. O pai ama você, a mãe ama você. Quero mandar um beijão para você, para o Bruno que está aí assistindo. Quero mandar um beijo para a Patrícia, minha filha. Patrícia é bênção. Bênção maravilhosa. Patrícia Um beijão cantou no meu casamento. Beijão pro Cafu, pro Kainan, pra Emanuele, pro Rian, pra Ana Lívia, pra Estherzinha. Família. Muita Essa gente. família. Foi disso aí que foi esse presente todo que essa mulher me deu. Ó. Veio tudo dela. Tudo, né? O Rodrigo também tá aqui, ó. O Rodrigo também tá firme aqui. Ai, O Rodrigão. Rodrigo, o Rodrigo é nosso filho, sabe? É como se fosse um filho. A gente cuidou desse menino desde o nascimento. Eu sei Que disso. bênção. Fomos levar fraldinha lá no hospital para ele. Hoje ele está com 42 anos. Já? O André, quero mandar um 42? beijo para o André e para a Vanessinha, meus dois sobrinhos também, que... Olha, meninos, são tantas gente, tantas pessoas, sabe? Que Deus é maravilhoso, Deus é bom, Deus Glória é a Deus, muito cara. bom. Glória a Deus, Ana. O Luiz disse que espera vocês em breve em Jaú. Para levar uma palavra, um testemunho lá Meu para a Deus do igreja. céu. Já Olha vamos aí. ter que agendar os compromissos. Eu aí, vou ó. cuidar da agenda, viu? Pixinho, vou passar o telefone aí para vocês, fazer o Pix. Após o Pix, a gente leva o Franco. O Igor tá dizendo, é o Franco, não é o frango, é o Franco. Né? Faz o Pix ou leva o Franco, não é o frango. Porque senão chega lá com frango assado, né? Você fez um Pix de 1.000, ele recebe o frango. O Igor também, Igor, um abraço aí, viu? O Igor tá firme aqui com a gente, mandou um abraço para vocês. O Igor tá firme. Lembro Né? do pessoal da Rádio Gospel, o Ricardo Maurício, o Jonas de Freitas, o Fabiano Ferreira, Muita gente boa rapaz, passou o por ali, Claudemir, né? né? Claudemir. O Davi Peloy. Não, Muita rapaz, gente boa passou por ali. pessoal maravilhoso, pessoal muito, que bênção, que gostoso. Conhecemos tanta gente ali, Sim, foi um momento muito precioso, né? muito precioso. Deus é bom. Deus. Amém. Eu me sinto, pastor Guedes e Marcelo, eu me sinto maravilhado e honrado de estar aqui com vocês. Deus é bom. Obrigado. Amém. Deus é bom. Amém. Deus é tão gracioso que quando Marcelo me falou, Franco, segunda-feira agora tal, eu falei, não vou não. Não vou. Eu falei, tô baleado, lembra, Marcelo? Ele falou, mas que balear, a palavra é essa, você tá baleado. Aí eu falei, Senhor, o que eu fui falar aqui? Aí Deus falou, não, você vai sim. Eu falei, posso levar a Ana? Ele falou, pode. Eu falei, glória, então vamos, agora vamos. Aí ela, não vou. Mas foi um ganho muito legal, viu, Fran? Eu vou de vergonha. É por isso que nós era gospel no sertão. Ela é caipira, tá. eu sou outro caipirão, então é isso Mas aí. pra gente foi um privilégio. Vocês são patrimônio da igreja, né? Esse dia atrás eu cheguei no culto, na sede, né? Na Doutor Manhães. Aí a Ana estava ali na recepção. Fiquei tão feliz, né? Porque ela tem uma recepção assim bem acolhedora, né? O sorriso. Falei, puxa vida, a Ana tá aqui, que legal. Né? Fui lá pedir para ela fazer alguma coisa para mim, tinha que cortar uns papéis. Isso, os papéis, foi Ela sempre, na oração, né? isso, sempre Professora, prestativa, mas esse Olha, sorriso eu tô pensando que a acolhedor. gente nem tá gravando. Ele fala, ô Ana, lá na gráfica, fala para eu preparar um pouco lá para ele. Vou preparar uns bloquinhos para você, bem Legal, decente. obrigado. Pode contar. Muito bom. O Então, Walter. então é isso, a gente tem em vocês esse acolhimento, essa imagem de vocês é uma imagem muito positiva para nós, né? Então, para a gente foi um privilégio ter vocês aqui hoje, inaugurando aqui o nosso podcast com os testemunhos, né? Vão ter muitos outros, e quem sabe a gente faz a parte 2, né? Amém, amém. Ó, Amém? e você arrumou um problema agora. Ah, é? Porque o pessoal quer só você. Não, Não, você hoje agora. eu tô de convidado especial. Verdade, pastor?
O próximo acho que é você que vai vir aqui, vai sentar aqui. Não, o pessoal que quer você. Pastor, você não... Por favor, né? Você tá nota 10. Foi muito bem. Nota 1000. Foi muito bem. Não, Ah, perdeu. menino, Agora você vai ser o pastor do podcast. Não, eu pensei, palavra de honra, que eu pensei que você já era efetivo. Não, Já é, mas é. Então tá Esse aqui é efetivado. um freelance. É um freelance. Você vai ser o pastor Foi do contratado podcast. só pra hoje. Olha. É porque tá precisando de alguém pra ficar aqui, então ele já tá tentando. Mas que bênção, que tentando escolha me maravilhosa. influenciar. Deus é bom, né? Mas eu acho que você caberia muito bem aqui, encaixaria muito bem. O Guedes é meu parceiro. Mas, amém, Guedes nós é- temos uma igreja que tem muito potencial, né? Muitas pessoas com potencial, então eu tenho certeza que muitos, né, poderão contribuir, né, ao longo da nossa jornada aí, né? A gente quer fazer esse trabalho mesmo de registrar a história, o Marcelo já falou isso, né? Mas muitas vezes a história nossa, ela vai ficando engavetada. Só a gente sabe o que a gente viveu, o que a gente passou, os milagres, né? Você nem contou do milagre da coluna, que Deus curou sua coluna. Curou, Né? curou. Deus me limpou. Olha sabe? só que benção. Entre outras coisas, né, Um alcoólatra inveterado. que não vai Olha. dar tempo de falar, mas só o da coluna, curar uma coluna que você chegou lá, que você não podia entrar no carro, né? É por isso que ele gosta do banco, então. É por isso que eu gosto do banco. Acho que foi o banco que Ele machucou tava a coluna, falando viu? que ele Não, esquece o banco. travado, eu tinha que colocar ele no carro e levar pra Santa Casa. Sim. Aí Deus curou ele, nunca mais ele Ó, voltou. essa daí é pro Luiz, porque o Luiz de Jaú vive travado. Luiz de Djalma Vivaldo. Como que foi essa da coluna? Conta pra nós aí. Rapidinho, só pra Djalma final. Vivaldo. Djalma Vivaldo e o Luiz, Luiz de os Jaú. dois, Os dois tá então- travado. Ora pela coluna desses homens, pelo amor de Deus. Não, oro mesmo. Luiz é o Luiz que era da de Itália, Isso, né? é. E o Djalma Vivaldo, da Maria Helena. exatamente. Pastor Djalma, pastor Nossos Djalma e dois pastor pastores. Luiz, né? Isso. Eu oro, com certeza eu oro. Mas olha, Deus me curou num culto, num louvor. No louvor, por isso que a gente foi fala o que do Deus louvor. habita, né? Sim. No meio dos louvores do louvores. teu povo. E habita mesmo. A Habita pessoa tava mesmo. Eu ministrando, sou falou prova que Deus viva ia- disso. A pessoa que estava ministrando, ela falou que Deus ia manifestar curas ali. Ela só falou isso. Ela não orou por cura. Ela disse assim: nesse louvor, Deus vai fazer milagres por cura aqui. E é aquilo que eu falei. Ela disse assim: onde estiver doendo em você, ou você pensa onde está doendo, pode pôr a mão onde está doendo. Eu estava encostado na parede, eu coloquei a mão nas costas, né? Terminou o louvor, acabou a dor. Graças a Deus. Graças a Deus. Nunca mais. Deus, olha, Deus. Eu sou um testemunho vivo, eu não preciso Cê lembra quem perguntar pra alguém cantou se o Deus louvor? existe, sabe? Porque eu sei que tem- existe. Você lembra quem cantou o louvor? Era um culto que tinha vindo um pessoal de fora lá, você entendeu? Eu não me lembro, não me recordo, mas o importante é que Deus fez a obra ali, sabe, e me curou. Até hoje o médico olha e fala: mas rapaz, como é que você pode? Você é um... Ainda tá, o sinal da coluna eu tá até torta. brinquei a hora que eu estava aqui, eu falei: olha, Só como não é tem que dor. tá aí? Tá caído para lá? Porque... Então a coluna ela não ficou no lugar, só sumiu a dor. Não, foi curado, entendeu? Não tem dor. A minha Amém. coluna está perfeita, não Glória dói. a Deus. Graças a Ele Deus. ficava semana na cama que nem se mexia direito. Para virar, tinha que ajudar ele virar na cama. Olha Tanta só. dor. Ele falou até para pôr no carro, né? Você que ajudava ele a entrar Eu no que carro. ajudava e levava ele para Santa Casa. Aí lá, tomava a injeção na veia, voltava, ficava semana deitado, de repouso. Não, mas Deus é maravilhoso. E para quem pensa que tem vícios que Deus não pode tirar, ele está limitando o poder de Deus. Deus pode todas as libertar coisas. tudo, Deus né? pode tudo. Deus limpou. Deus, sabe o que é quando Deus ele troca o sangue, sabe? Porque o meu sangue, o que tinha de álcool e de nicotina nisso aqui, não está escrito. Eu fumava quase 2 maços de cigarro por dia. Por dia? Por dia, todo. Eu acordava fumando, ia dormir fumando. Horrível, horrível. E a bebida, Eram mesma praticamente coisa. 40 cigarros. Era dia. por aí. Olha só. E olha que era aqueles rebenta-peito mesmo, sabe? Aqueles que tem hoje aí que tá matando Você até. comprava o pacotão. Mas Deus é bom, Deus é bom. Amém. Então vamos orar para finalizar? Sim, ele vai orar pelos nossos dois aí agora? Isso, ó, o Luiz já disse assim, ó, eu creio na cura. Amém. Então nós Amém. vamos Então ora pelos dois. Vamos orar E ora também, e- se alguém mais que está assistindo também sofre com esse problema, que você possa, né, que Deus possa fazer. É como milagre, naquele né? dia, se você tem algo que você precisa de uma cura hoje, tenha fé, coloque a mão onde você tem essa enfermidade, que nós vamos estar orando aqui, o Franco vai estar orando,
E eu creio, nós cremos que Deus pode te curar aí onde você está. E após isso, Franco, já hora para finalizar. Agradeça a Deus por esse momento. Amém. E aí a gente já Amém. dá um abraço e podem colocar aqui, se você, quando assistir esse testemunho, assistir esse podcast, for abençoado e as curas que Deus for fazer na sua vida, vai colocando aí nos comentários para que a gente possa testificar com isso. Amém. Porque quando Deus faz, nós precisamos dizer a outros, para que Ele também possa alcançar outras pessoas. E mesmo que pare o ao vivo, Deus vai continuar agindo, porque a unção de Deus ela é eterna. Então creia, aonde você estiver assistindo esse podcast, então somente creia que Deus vai te visitar e você vai receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e a cura que você tanto busca, como o Franco um dia almejou e ele recebeu, Deus foi misericordioso com ele, vai ser com você também. Amém? Fique à Amém. vontade, A meu palavra diz que tudo é possível ao que crê. irmão. Amém. Eu E creio. diz também que tudo aquilo que você pedir ao Pai, em nome de Jesus, crendo que recebeu, receberá. Amém. É aquele espaçozinho da fé, sabe, pastor? Sim. Eu admiro muito o pastor Paulo Berbel, continuo falando isso pelo seguinte, quando ele ora por você, por cura, não é só por você, quando ele ora na Igreja das Nações, sobre a multidão por cura, ele pergunta, quem está com dores aí? A pessoa ergue a mão. Ele ora, terminou a oração, ele fala, procura a tua dor. A pessoa está doendo, ele ora, procura a tua dor. Sabe no que ele leva a pessoa a dizer? Estou curado em nome de Jesus. Quando você declarar isso, você está curada. Amém. O inimigo trabalha, sabe? O inimigo quer colocar na tua mente assim, ele acabou de orar e está doendo, ó, não foi curado não. Causar dúvida. Rejeita isso aí, diz para o Senhor, Senhor, está doendo, mas eu creio que o Senhor me curou. E fim, amém? Senhor, eu quero te louvar e te agradecer, Pai, por esse momento maravilhoso, pelo privilégio, Senhor, que o Senhor nos dá, que o Senhor me dá, Amém. de estar aqui, Deus, falando da tua maravilha, da sua palavra, daquilo que o Senhor pode fazer, porque o Senhor tudo pode. Amém, Eu quero, Pai amado, Pai querido, colocar agora na sua mão, nas suas mãos, Senhor, o Djalma, Vivaldo e o Luiz, Pai, em nome de Amém, Jesus. Senhor, visita. Oro em especial pelas colunas deles, Pai, que toda inflamação seja tirada agora em nome de Jesus, que toda dor saia agora em nome de Jesus. Eu quero, meu Deus, através desses dois nomes, que o Senhor alcance todos aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo, Senhor. Toca, Senhor, nos teus filhos, toca, Senhor, em quem está vendo, ouvindo essa oração agora, Pai. Qualquer enfermidade, Senhor, que estiver importunando os nossos irmãos, que o Senhor esteja tocando agora e dando a cura em nome de Jesus, Pai. Porque nós sabemos que o Senhor é vivo e o Senhor não se agrada com isso que está acontecendo, com dores, o Senhor não se agrada com aquilo que é desagradável ao Senhor e que é desagradável a nós, Pai. Então, em nome de Jesus, Deus, põe a tua mão agora e cura em nome de Jesus. Amém. Quero te agradecer, Senhor, por esses momentos aqui, pela vida do Juninho, pela vida do pastor Guedes, pela vida do meu irmão Marcelo. Quero te louvar e te agradecer pela vida da minha esposa, Senhor. Obrigado por essa bênção que está aqui conosco, Senhor. Shirley. A Shirley, obrigado, Deus, que o Senhor continue conosco, Senhor. Continue conosco, com a tua mão estendida sobre nós e que esse momento aqui seja repetido muitas e muitas vezes e que muitas vidas, Senhor, sejam alcançadas através dessas ondas aqui, em nome de Jesus. Amém. Ser com o Marcelo, ser com a programação dele, ser com o Conexão, ser, meu Deus, com a tua igreja espalhada pela face da terra, Pai. Porque o Senhor é o nosso pão, o Senhor é a nossa razão de viver, Deus. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Glória a Amém. Deus. Isso aí. Show de bola, foi bênção, né? E volto a dizer muito obrigado. Obrigado pela honra de poder ter vocês aqui com a gente, porque não poderia ter sido um casal melhor, né? Deus preparou esse momento e Obrigado, foi gente. muito bom Obrigado. mesmo. Deus Você é vê, ó, maravilhoso. 1h27 Agora nós vai voltar para cá dando pulo, assim, de alegria. bate-papo, fora o que vocês conversaram antes, né? Então foi muito bom, olha, o pessoal tá agradecendo aqui e termina tocando Raíssa e Ravel. Beijo no coração de vocês.
Muito bom, glória a Deus. Obrigado, pessoal, pelo carinho. Beijão para todos. Né? E daqui 15 dias estamos aqui de novo. Já vou anunciar, é Toninho e Neia. Né? Toninho e Neia, né? E pastor Guedes. Toninho e Neia. Toninho e diaconisa Neia. E o pastor Guedes, junto comigo Guedes, aqui. eu não vou confirmar por enquanto. O pastor Guedes tem que ver a agenda dele, porque hoje foi um freelance, né? Então tem que estar analisando, mas parece que vai ser outra pessoa. Aí, Ai, glória a Deus, glória a Deus. Gostoso demais estar aqui. Né? Deus. Falando daquilo que o Senhor fez, faz, que está fazendo e ainda fará nas nossas vidas. Deus é bom. Glória a Amém. Deus. Até logo. Beijo no coração e tamo junto. É nóis.